Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 711 e minguando até 579 dias, 25 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu, eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 711 com o título A Casa é Sua, parte 37, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 9. Acompanhe tudo que está sendo dito. Faça esse trabalho de conscientização, faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Também deixo a abertura deste título, A Casa é a Sua, deixo uma referência desse título, certo? E em seguida eu deixo a abertura deste subtítulo, certo? O corpo relativo e por fim eu relaciono tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Relaciona esse subtítulo, é muito prático para vocês possa estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Vamos então fazer a leitura, a expressão livre, né? Fazer a leitura e depois vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, junto com a formação de Cristo. É uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Eu tenho por hábito fazer 4 blogs de expressão livre. No quarto e último blog, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Isto é muito prático, eu deixo tudo essas referências todas que eu acabei dizendo, eu deixo tudo na descrição do blog diário, para que vocês possam entender tudo o que está sendo dito, certo? Entenda isso, faça o trabalho de conscientização e faça por vocês mesmos, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre, ok? O amor explica o entendimento entre dois corpos. Isto explica a exemplificação de ambos. E sim, vamos voltar no início, vamos lá de novo. O amor explica o entendimento entre dois corpos. Isto não explica a exemplificação de ambos, e sim uma relação continuada acima dos conceitos de ambos. Este ideal relaciona o corpo expressivo diretamente, sem o conceito materializado da matéria, de forma que um e o outro possa respeitar este espaço materializado por causa da consciência vivificada da matéria em movimento. Tudo que for exemplificação vai criar uma imagem deste movimento. Se o receptor que esteja avistando o seu relacionamento entender do corpo expressivo, a chance de ser um relacionamento vai ser bom. Porém, se não conhecer deste corpo expressivo, a chance será ruim para ambos, por causa da consciência vivificada e que está contida na matéria. Esta consciência preserva o espaço vivificado da matéria, ambos será um só, consciência vivificado e matéria.
isto sim, no mesmo espaço, consciência e matéria. O movimento deste espaço pode explicar quaisquer coisa dentro da sociedade, e o mais comum é o comportamento que represente a ação deste corpo diretamente. Neste caso, o mentor que esteja habitado não fará a percepção do movimento e o movimentando este corpo aleatoriamente e diretamente para outra matéria que esteja em movimento. E nesta causa haverá chance de errar ou acertar. Já a percepção não movimenta este corpo aleatório. Tudo será um cálculo preciso deste movimento, relacionando principalmente a sua visão, pois é a visão que forma um corpo expressivo e que muitas vezes não represente o movimento desta matéria e principalmente se estiver no ato missionário e ideológico. Porém, se estiver movimentando diretamente, pode ou não representar um relacionamento íntimo entre dois corpos. Isto demonstra que a flexibilidade é apenas uma percepção deste movimento e podendo ou não representar o comportamento diretamente, ok? É muito interessante a gente trabalhar esse contexto separadamente para que a gente possa compreender. Muitas das coisas aqui a gente vamos compreender só mesmo com uma expressão livre, porque tudo que eu estou tendo dito dentro deste contexto, ele é uma novidade para a nossa consciência, né? Por exemplo, uma coisa muito relativa que nós aprendemos antigamente é que nós teríamos que ser um exemplo para outras pessoas. Nós não temos que ser exemplos para ninguém. Nós só temos que termos consciência a quem nós somos. Isso já vai fazer de você uma pessoa relativa para outro corpo, sem querer ser um exemplo para os outros. Quando você queira ser um exemplo, tudo que você faça é carregar um fardo de outras pessoas. Você nega a si mesmo para aceitar outras pessoas, que muitas das vezes eles são ideológicos. Ele está se comportando de uma forma ideológica e você vai ser um exemplo para uma pessoa e você vai absorver esse fardo de outras pessoas que estão movimentando por interesses, né, materiais ou por sexo, qualquer coisa que gere interesses, são coisas que a gente acreditamos ser e não é. Então passa a ser uma ideologia daquilo que nós compreendemos de nós mesmos, ok? Entenda isso. Então vamos lá para a expressão livre, já deixando esse é um tópico muito claro que a exemplificação, ele deixa uma imagem, a gente deixa de viver aquilo que nós somos para viver a vida de outras pessoas, né, para ser um exemplo, isso não dá certo, ok? Entenda isso. Então vamos lá ler parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre. O amor explica o entendimento entre dois corpos, né? Eu entendo um corpo, um corpo e o outro corpo me entende, certo? Essa consciência que nós fazemos, essa relatividade sobre as nossas consciência espiritual, né, sobre os nossos corpos expressivos, ele faz com que nós compreendemos. Eu explico para a pessoa aquilo que eu sou, né, daquilo que eu quero, e a pessoa entende isso como coisa boa, eu entendo ela, ela me entenda, então fica tudo entendido, então nós chamamos isso de amor. O amor, ele é simples assim, é quando eu estou entendendo a pessoa e a pessoa está me entendendo, certo? Isso geralmente gera uma complexidade. As pessoas, elas fazem disso uma exemplificação, ela faz do amor de uma exemplificação. Quando você faz do amor uma exemplificação, você fica separado da pessoa para que você possa entender dela e quem ela é, porque você está forçando a ser um exemplo para manipular aquela emoção dela, para você ter
né, os seus interesses, tudo isso fica delicado quando você deixa de amar a pessoa para ser um exemplo para a pessoa. Não existe isso, certo? Entenda isso. Então, o amor explica o entendimento entre dois corpos. Isto não explica a exemplificação de ambos. Explica? Não explica. Vai tentar ser um exemplo para a pessoa. Né? Você não consegue amar a pessoa sendo um exemplo para ela. Você consegue relacionar ela. Você permite que ela fale um pouco dela e você fale um pouco de você. Aí vocês estão entendidos sobre isso que vocês conversaram, certo? Então vocês estão entendidos, vocês estão amando, ok? Entenda isso. O amor o amor explica o entendimento entre dois corpos, isto não explica a exemplificação de ambos, e sim uma relação, né, continuada acima dos conceitos de ambos. Agora, isso aqui é muito interessante. Olha, o amor explica o entendimento entre dois corpos, isto não explica a exemplificação, né, e sim uma relação continuada acima dos conceitos de ambos, né. A pessoa fala e eu ouço ela. Eu falo e a pessoa ouve. Nós estamos compreendidos sobre aquilo que nós falamos, então nós estamos entendendo um ao outro, então nós estamos dando continuidade. Quando os planos for objetivo entre os dois, é interessante vocês fazer o trabalho continuado sobre aquilo que a pessoa está expressando você. Às vezes a pessoa diz, eu gosto de ir no cinema. Aí você, no outro dia, você fala assim, vamos no cinema, certo? Porque é um gosto dela, certo? Às vezes você nem goste, mas você pode, em vez de você querer ser um exemplo para a pessoa, você pode agradar ela, certo? Estando no momento que ela está, para fazer companhia com aquela pessoa, para você conversar de festas, diversidade de coisas, para vocês se entenderem mais, ok? Todos os planos objetivos, quando ele vem de uma forma continuada, ele é muito bom, certo? Ou seja, a relação continuada, ela vai te dar muita flexibilidade no seu relacionamento conjugal com os seus filhos, certo? Entendendo isso. Por exemplo, às vezes meu filho quer fazer uma faculdade, eu digo para ele, não, você tem que fazer faculdade, é essa faculdade, porque eu sou isso, eu fiz isso e você vai dar continuidade. Não, não é assim que dá continuidade. É os planos dele que que vai surgir, é aí que eu vou dar continuidade, a partir daquilo que o mentor, ele teve aquela ideia, a partir do mentor. Eu não vou dar continuidade num plano que é meu e colocar isso na pessoa para que ela possa viver. Nada disso. Eu tenho que dar continuidade nos planos objetivos da pessoa a quem eu estou entendendo. Não é eu dizer para a pessoa, faça faculdade e tal, e eu vou e vou dar continuidade daquilo que é a ideia minha, não. Eu sempre tenho que respeitar o mentor de corpo, ao que ele está movendo dentro da sociedade, para que eu possa dar continuidade, certo? Se eu der continuidade numa coisa que é minha, que é um objetivo meu, isso não é, né, continuidade, é uma coisa que você está obrigando as pessoas para que ela faça aquilo que você entende que é correto, certo? Então entendemos isso, ó. O amor explica o entendimento entre dois corpos, isto não explica a exemplificação de ambos, e sim uma relação continuada acima dos conceitos de ambos. Acima do conceito de ambos, nós vamos dar, nós vamos dar continuidade nos projetos, nos planos objetivos de um e do outro, né? Eu apoio a pessoa me apoia. Isso é interessante quando isso acontece, certo? Este ideal relaciona o corpo expressivo diretamente, né? Veja que quando eu falo esse ideal relaciona o corpo expressivo diretamente, como eu tenho dito, Deus do princípio, são aquilo que nós estamos expressando para um corpo e outro, nós estamos relacionando, nós estamos flexionando sobre uma coisa e outra, ok? Sem o conceito materializado da matéria. Por que nós estamos dizendo sem o conceito materializado da matéria, né? Porque se você dá uma ideia, aquilo que é plano seu, objetivo, então você está entregando um conceito materializado. Para você saber que o corpo expressivo da pessoa está limpo, você tem que entender que isso não pode ser uma causa só de uma pessoa.
tudo aquilo que você expresse sobre o seu corpo tem que estar dividido. Eu tenho que ter a flexibilidade de ouvir, de falar, né, de compreender, né? Eu impor para a pessoa, não, faça isso que vai dar certo. Nada disso, ok? É sempre deixando que tudo fica flexionado, né? Então, entenda isso, ó, sem o conceito materializado da matéria, de forma que um e o outro possa respeitar o espaço materializado, né? O que eu digo respeitar o espaço materializado? É quando eu olho para a pessoa, eu entendo que ela é um mentor do corpo dela, certo? Que ela está passando para mim está dando para mim uma expressão e que eu tenho que respeitar aquela matéria, aquilo que ela está dizendo por aquela matéria, porque aquela matéria vai representar a palavra dela, vai representar a vida dela, vai representar o espaço dela, certo? Eu não posso me aplicar na vida dela e nem ela pode aplicar na minha vida, certo? Eu tenho que dar continuidade nos planos objetivos para que ela possa me entender e para que eu possa compreender ela igualmente, ok? Então, um e o outro possa respeitar o espaço materializado por causa da consciência vivificada da matéria em movimento. A consciência, né, ela começa pela palavra, pela sua vida, e ela forma um corpo expressivo a partir do momento que você ouve, a partir do momento que você avista a pessoa, ok? Existe uma ideia muito interessante. Por exemplo, quando eu vou relacionar, cada situação da vida, existe forma de você relacionar. Por exemplo, existe forma para você relacionar os seus planos objetivos, existe forma para você relacionar o seu corpo a corpo, né, entre um corpo e outro, existe forma para você relacionar o formação de Cristo, que hoje ele vem pelo corpo emocional, e existe forma para você relacionar o reino de Deus. É tudo aquilo que nós entendemos que é sociedade, ela já está começando a aparecer, então nós já estamos colocando o quarto elemento já como o, o reino de Deus, certo? E aqui no corpo, aqui nós estamos permitindo que o corpo, que a formação de Cristo fica no corpo emocional para dar segurar ainda este reino até que tudo possa formar. O que eu quero que vocês compreendam? É diferente eu relacionar um homem e eu relacionar a Deus diretamente. Quando eu relaciono a Deus, eu acredito cegamente. O que eu que eu digo assim, acredito cegamente em Deus? Eu deixo Ele conduzir todas as coisas, eu não preciso ver Deus para me acreditar no quem Ele é, na grandiosidade dele. Então eu acredito em Deus cegamente. Eu olho para a natureza, eu olho para as árvores, eu olho para as pessoas, eu vejo Deus em todos os lugares, certo? Ou seja, por esse motivo, por Ele ser o Criador, eu acredito nele cegamente. Eu acredito que Ele possa fazer quaisquer coisa que Ele queira fazer a meu favor, a favor da humanidade, em qualquer outras pessoas. Mas agora, quando eu vou relacionar outras pessoas, outro corpo emocional, fazer um relacionamento corpo a corpo, aí sim, você acredita no que vê. Você tem que acreditar somente naquilo que você vê. Se a pessoa é muito seu amigo, você pode ouvir dele muitas coisas, você pode confiar nele muitas coisas, mas para isso você tem que ter muito relacionamento, muita dedicação. Você entende que é diferente você relacionar a Deus e você relacionar um corpo emocional diretamente? Esses dias, um passageiro veio, né, me cutucou por trás e estava com o cartão na mão e disse: "O motorista, aqui, eles falam motor, né? Ô motor, já rodei a minha passagem porque ia ter um fiscal logo em seguida. Eu falei, irmão, da próxima vez você me avisa, porque eu só acredito no que eu vejo, né? Você entende que quando se trata de corpos expressivos, daquilo que nós estamos expressamos, a gente pode mudar isso por nossos interesses próprios?
para nós tirarmos vantagens, né? Às vezes você tem um emprego, você não quer pagar a passagem, você quer tirar proveito dessa sociedade corrupta e tal. Então você cria uma situação, né, para enganar as pessoas. Então, quando se trata de Deus, eu particularmente acredito cegamente, cegamente. Está no controle de tudo, até mesmo a escassez, a falta de uma coisa, a falta de outra. Eu fico muito contemplando a Deus pelos planos dele, porque é grandioso. Ou seja, eu acredito em Deus. Agora, se eu vou relacionar outra pessoa, eu fale diretamente, falo, irmão, deixa que eu veja para que eu possa acreditar, certo? Diferente você relacionar a Deus, diferente você relacionar o homem, certo? Não deixa as coisas confusas, né, na sua consciência, né? Tudo que for exemplificação vai criar uma imagem deste movimento. Se o receptor que esteja avistando o seu relacionamento entender do corpo expressivo, a chance de ser um relacionamento vai ser bom, né? Às vezes a pessoa está do outro lado, ela recepta uma audição daquilo que você se expressou com o seu corpo expressivo, né? Se ele estiver do outro lado e se ele entender dessa sua expressão, então a chance vai ser bom. Porém, se não conhecer deste seu corpo expressivo, a chance será, né, ruim para ambos, né? Ou seja, você, às vezes, eu não entendi que a pessoa diz, eu não conheci. Então, ambos vão ficar negados. Eu não consegui comunicar com a pessoa, ou a pessoa passou uma ideia para mim com esperteza, né? Querendo mudar a sua realidade para tirar vantagem, certo? Entenda isso. É muito delicado. É diferente você entender a realidade e é diferente você não compreender dessa realidade, você vai entender que as pessoas estão trocando esse seu corpo emocional, essa sua matéria por planos objetivos, colocando os objetos no lugar daquilo que é sua realidade para tentar se realizar, só que não realiza, porque isso gere uma consequência, porque você já viu, olha só, você já viu que a maioria das pessoas que negue o dinheiro às suas responsabilidades social, que não queira, por exemplo, pagar uma passagem dentro do ônibus, você já viu que essas pessoas, elas nunca evoluem, ela sempre está na miséria, sempre está na escassez, ela não procura a faculdade, ela fica acomodada, sempre querendo tirar proveito das pessoas. É um espírito de pobreza que toma conta daquele corpo e que não vai embora, certo? Porque eles têm essas mentalidades, têm esses pensamentos que não é como se eles tivessem impedido, não é como, eles estão impedidos, esses comportamentos deles, eles estão impedidos de prosperar. Existe situação delicada no meio de tantas, né, que as pessoas passam dificuldade, às vezes, de uma coisa e outra, certo? Então, existe situação diferente. Mas se você permitir que essas mentalidades, você não buscar uma provisão, você vai ficar assim para sempre e achar que isso é correto. E não vai ser correto. Você vai sempre ficar dependendo de outras pessoas, sempre vai ficar dependendo de mentir para outra pessoa para você obter coisas. Um dia ou outro você pode dizer, olha, eu estou sem dinheiro e tal, beleza, você tal, você entender, não estou arrumando emprego, estou buscando atrás, estou lendo um livro, estou estudando, estou fazendo faculdade, certo? Entenda isso. Tem que mudar a mentalidade, certo? Para que você possa ser uma pessoa próspera, ok? Entenda isso. Então, porém, se não conhecer deste corpo expressivo, a chance será ruim para ambos, por causa da consciência vivificada e que está contida na matéria. Esta consciência preserva o espaço vivificado da matéria de ambos, né? Esta consciência preserva o espaço vivificado da matéria. Ambos será um só. Consciência, né? Nosso interior, consciência e matéria, certo? Geralmente a vida ela é formada pela palavra da nossa vida, para trazer uma realidade aqui.
Quando chega aqui no nosso corpo emocional, que nós trouxemos essa palavra da vida, e nós manifestamos isso, então nós vamos estar sendo gloriado. Então, a verdade na presença do corpo. Então, o reflexo desse corpo vai ser bom. Mas quando você queira mudar a sua realidade, você também vai mudar a sua realidade aqui. Vamos dizer isso diretamente, a sua realidade aqui no corpo. Então, ao invés de você estar relacionando uma realidade, uma verdade, você vai colocar uns planos objetivos aqui dentro da sua matéria, no lugar da sua matéria. Então você vai ficar pobre, né? Vai ficar com a mente de escassez, você vai ficar acomodado, sempre dependendo de outras pessoas. A maioria das pessoas que são pobres são aquelas que ficam sempre dependendo das pessoas. Não estou falando de você passar por uma dificuldade, não é nada disso não, todo mundo passa. Mas o que eu quero dizer exatamente é que as pessoas, às vezes, elas têm essa mentalidade e elas entendem que isso é comum, certo? Certo? Existe pessoas que estão num processo que passa dificuldade, às vezes falha uma vez, tenta uma coisa, mas ele tem essa mente de evoluir. Um dia ou outro, né, eles vão conseguir evoluir os seus planos objetivos, certo? Mas outras pessoas que já estão acomodadas, se sentem incapazes, acham que as coisas acontecem só para o outro, e por isso ele só fica relacionando dependência emocional, uma impotência emocional, se diminuindo na frente de outras pessoas, acreditando mais naquilo que é o homem do que em Deus. Entenda, quando você colocar tudo da mão de Deus verdadeiramente, parar de relacionar problema aos políticos, parar de relacionar problema à sua mãe, parar de relacionar problema né, às pessoas a quem você dizem que amem, então você vai ficar muito amplo, então você relaciona a Deus, né, você relaciona a Deus cegamente, e você terá a provisão, porque você é a realidade de Deus. Deus de que você seja isso honesto, busca o primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe acrescentarão. Acrescenta, acredita que acrescenta. É só você acabar com essa mente de escassez, de pobreza, e vocês vão se realizar, certo? Vocês buscam isso tudo no seu espaço, sem levar prejuízo às pessoas, e vocês não serão pobres. Agora, quando você se sentir impotente diante de outras pessoas, então vocês não vai conseguir resolutividade. Eu conheço pessoas, né, que começaram de baixo, todo mundo dizia que nunca ia dar certo porque a sua família é pobre, sei que tem lá, a pessoa foi com muita dificuldade, fez faculdade, né, trabalhou, né, fez faculdade, ainda trabalhando, ou seja, e conseguiu tudo que a pessoa eh, teve seus planos objetivos, e conseguiu, porque não tem essa mente de pobreza. Ai, minha família não conseguiu, eu não vou conseguir, meu pai não conseguiu. Então a pessoa, ela é proativa com a sua consciência, acreditando em si, permitindo que Deus se realize junto com ela, e isso deu muito certo, certo? Nunca foi uma pobreza, nunca foi uma mente pobre. Passa por dificuldade? Sim, todos passam por dificuldade. Nesses processos que você está lutando, você tem que pagar livro, tem que pagar a faculdade, tem que fazer aquilo, tem que tirar o dinheiro de não sei onde, às vezes não tem dinheiro e tudo. Então, era uma escassez, mas com uma mente produtiva, uma mente rica. Não era, né, era uma falta de uma coisa, mas a mente da pessoa era rica, era grandiosa para ser proativo. Entenda isso, é muito explicativo isso, certo? Entenda isso. Porém, se não conhecer deste corpo expressivo, a chance será ruim para ambos, por causa da consciência vivificada que está contida na matéria. Esta consciência preserva o espaço vivificado da matéria, ambos será um só, né? Como tem dito, palavra da vida, realidade, e, né, consciência e matéria, né? E você pode ou não entregar isso lá fora, no corpo expressivo, ok? Entenda isso. O movimento deste espaço pode explicar quaisquer coisa dentro da sociedade, e o mais comum é o comportamento que representa a ação deste corpo diretamente, né? Você vê que tudo que você queira
evoluir dentro da sociedade, você tem que ter uma ação, né, uma ação, um comportamento que representa a sua ação. Você tem que ler um livro, você tem que ir para a faculdade, você tem que ocupar o seu espaço com o seu plano objetivo e não relacionar dependência emocional ao outro, não relaciona uma impotência emocional. Acredite que Deus está com você e você vai conseguir se livrar de toda espírito de pobreza, de escassez, e sua mente vai ficar boa, vai ficar produtiva, vai ficar saudável, vai fazer uma alimentação boa, vai fazer né, uma coisa boa para você, então o seu raciocínio vai melhorar, tudo vai ficar ótimo. Esses dias eu estava, né, observando, né, eu automaticamente eu enjoei de açúcar, sabe. Eu fiquei enjoado de açúcar, às vezes eu estava tomando café e pensando que eu estava, enjoado do café, mas não, era depois eu tirei o açúcar, eu entendi que eu estava enjoado do açúcar. Ou seja, a alimentação hoje é muito complexa, as nutricionistas te dão várias coisas para você alimentar. A alimentação é essencial para você ter um corpo bom, expressivo, para você ter uma produtividade, para você ter um raciocínio bom. Quando você equilibra, faça a sua dieta boa, não come coisas que indevida, você consegue, sair dessa ideia de escassez. Quando você vê que você está comendo afobadamente, você vai entender que seu corpo está precipitado, que seu raciocínio está ruim. Esses dias eu fui no restaurante com a minha esposa estava olhando para mim, né, eu estava abaixado, comendo, dando garfada um atrás do outro, estava comendo como um porco. Ela falou: "Não, não é assim que se faz. Coloca o garfo e vai comendo devagar". E eu fiz a percepção, eu vi que, né, o quanto a gente faz coisas sem perceber realmente, que às vezes você deixa as coisas, os planos, os objetivos tomar conta do seu corpo e ele vai te consumindo sem você perceber e a sua alimentação fica ruim, as coisas, o exercício físico já não vem mais, certo? E por mais que você entende, ou seja, todas essas ideias de alimentícia, ela vai te trazer um comportamento bom para você ter um raciocínio bom. Se você comer qualquer coisa, você fica inchado, você fica, né, tudo isso muda toda a sua forma, a alimentação muda toda a sua forma de você pensar e de você se comportar dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Às vezes tem uma coisa que você possa fazer mais calmo, mais tranquilo, com mais precisão, com mais raciocínio, mas você não faz, você se afoba, você alimenta de qualquer jeito, então você fica tudo, né, distraído. Mas entenda, aí eu fiquei observando, mas é mesmo, né, estou comendo como um porco, né, comendo uma garfada atrás do outro, como se o mundo ia acabar e tal. Eu estou comendo como um porco, é isso mesmo. Você entende que isso se aplica nos seus comportamentos, na forma de você pensar, certo? Quando você, tem essa ideia de ser produtivo, você tem que cuidar da sua alimentação, da sua forma que você vai, né, se alimentar, né. Hoje em dia é muito complexo, às vezes as pessoas, tá trazendo uma ideia nutricionista, está muito delicado para coisar, porque a alimentação, elas estão, muito delicado hoje, certo? As pessoas não têm, uma resolutividade, mas se você estiver alimentando, você vai ver, ou às vezes o arroz, feijão faz mal para você, eles te incha você, às vezes você pode ali, né, buscar uma outro tipo de alimento, não precisa ser, só o arroz com feijão, certo? Entenda isso. Às vezes você tem que buscar uma alimentação boa, saudável, uma dieta boa para que isso, resolva, certo, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né, que representa o seu comportamento, a sua ação, né. Isso vai fazer com que você se empenha mais na sua vida, que onde você cuida do seu corpo, cuida também do seu corpo expressivo. Quando você cuida da sua matéria, você também cuida do seu corpo expressivo, você começa a apresentar isso bem socialmente, a sua mente fica boa, você fica claro, o seu corpo expressivo fica bom, ok? Entenda isso.
Então, entendemos isso, né? Olha, nesta causa, o mentor que esteja habitado não fará a percepção do movimento, né? Vamos voltar desde lá em cima, ó. O movimento deste espaço pode explicar quaisquer coisas dentro da sociedade, e o mais comum é o comportamento que representa a ação deste corpo diretamente. Nesta causa, o mentor que esteja habitado não fará a percepção do movimento, e movimentando este corpo aleatório e diretamente para outra matéria que esteja em movimento. Nesta causa, haverá chance de errar e chance de acertar. Quando você movimente o seu corpo diretamente a outro corpo, você acerte ou você erre, ou você acerte ou você erre, certo? Quando você, né, relaciona uma coisa ruim para a pessoa, né, você está movimentando diretamente seu corpo e você fica muito delicado. Vamos supor que você, né, tá devendo a pessoa, né, você foi o espertão, você está mentindo, tal, tal, aí você gera uma confusão e tal, aí vocês brigam e tal, machuca. Você entende que isso é um relacionamento direto, corpo a corpo, vocês geraram contradição sobre aquilo que poderia ser entendido, que poderia ser correto entre você e o outro, certo? Um poderia levar em consideração, né, mas o outro acha mais espertão do que o outro, vai gerando essas complexidades, certo? Então, quando você movimenta a matéria diretamente para outra matéria, você terá uma chance só. Ou você faça uma coisa certa, ou você faça uma coisa errada, certo? Já a percepção não movimenta este corpo aleatório. Tudo será um cálculo preciso neste movimento, né, relacionando principalmente a sua visão, né? Quando você tem a percepção, você avista e você vê, né, você entende daquele seu relacionamento, certo? Fez a percepção, então você não vai fazer um relacionamento aleatório diretamente, você vai fazer a percepção e vai relacionar aquela pessoa na medida da forma que você fez essa percepção, ok? Pois é da visão que forma um corpo expressivo, é da visão que forma um corpo expressivo e que muitas vezes não representa o movimento desta matéria diretamente. Quando você avista, você não precisa mover o seu corpo diretamente, certo? Você viu uma pessoa ruim, você vê que ele, às vezes, você sabe dele que é uma pessoa que comporte mal, né, dentro da sociedade, pessoas conflitosas e tal. Então você avistou, você fez essa percepção, você não precisa movimentar diretamente o seu corpo para ele, certo? Não. Muito tempo atrás, hoje eu estou ficando mais calado, mais na minha, porque eu estou evitando de fazer relacionamento direto com essa sociedade, certo? Mas antigamente eu usava para mim conversar com as pessoas que estavam ali na frente, eu ouvia delas, né, aquilo que elas tinham, eu falava, expressava através de ideologia, e as pessoas entendiam muito bem, né? Às vezes, naquele tempo, eu relacionava muito dicionário, né? Eu não poderia falar, ah, não, a sua Bíblia é significativa, a sua Bíblia é aquilo. Então eu falava dicionário, porque né, as pessoas matam e roubam por causa dessa Bíblia significativa. Mas eu falava de dicionário, poxa, e as pessoas vinham para mim, esse dicionário é falso, tal. Aí às vezes, quando eu estava muito irritado, eu falava assim, a minha mãe sempre falou para mim fazer uma oração para mim ir para o céu, mas nós não vamos para o céu, nós vamos resolver os nossos problemas aqui mesmo. A falta de respeito, a falta de consideração um com o outro, ou seja, tudo eu formava em ideologia. Não tem como você conversar com uma sociedade corrupta diretamente. Fala para ela que a Bíblia dela é significativa e ela vai te trazer um monte de problema. Então você vai estar relacionando o seu corpo diretamente, certo? Então, para não ter confusão, você faz a percepção, você não precisa movimentar seu corpo diretamente, faz a percepção e vê com que a pessoa, se ela consegue te ouvir, se ela não consegue, né? Às vezes, nesse caminhada, eu tive pessoas que conseguiam me ouvir, né? Que eu tenho, às vezes, amigo, eu pude falar alguma coisa para ele diretamente, né? Mas a gente fomos amadurecendo tudo, certo? Mas existe essas possibilidades, vai depender de qual pessoa que você está relacionando, certo?
pois é da visão que forma um corpo expressivo e que muita vez não represente o movimento desta matéria diretamente, né? E principalmente se estiver no ato missionário ideológico, bem dito, né? Porém, se estiver movimentando diretamente, pode ou não representar um relacionamento íntimo, né, entre dois corpos. Isso demonstra que a flexibilidade é apenas uma percepção deste movimento e podendo ou não representar comportamento direto, podendo ou não representar o comportamento diretamente, ok? Você é muito bom, sabe? Eu, às vezes eu fico hoje em dia não tem como você relacionar a sua sociedade diretamente, veio. Não tem como, mas é muito bom, sabe, você ter um amigo, você tomar um café com a pessoa, sabe, eu fico hoje não, hoje a minha mente é 100% focada em formação de Cristo, isso é ato missionário, isso é ideológico, sempre 90% das coisas que eu falo, tudo são ideologia, nada é realidade, até mesmo dentro da minha casa eu formo tudo uma ideologia, deixo tudo na estrutura ideológica para unificação, tudo que eu relaciono, 90% é ideologia, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, acompanhe o próximo blog, está muito interessante para que vocês possam entender de tudo que está sendo dito, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você for do seu interesse, só se você entendeu tudo que for dito, então você relacione isso na sua consciência com respeito, com carinho, com dedicação, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.